Muito bom dia, Rogério. Quem não viveu antes de 94 não tem ideia de como era a economia desse país. 80% ao mês foi a última. Que inclusive tem o pessoal devendo uma grana ainda. Para quem teve caderneta de poupança nessa época, plano verão, plano Collor, plano isso, plano aquilo, que os bancos devem para quem estava com dinheiro lá, e foi uma diferença que eles surrupiaram, né? Então exatamente, aí inventaram o Plano Real, que foi inventado aí na época do governo do Topete, do Itamar Franco, ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que ganhou os louros da história, mas a autorização foi do Topete, foi do Itamar. Quem participou? Começa lá, Rogério. Quem fez? Bom, o plano Real, né, ele surge no dia 1º de agosto de 93. 1º de agosto de 93 surgiu o Plano Cruzado Novo, e aí começa-se a estudar, na verdade, a ideia do Plano Real. O Plano Real, ele é uma medida provisória, a número 434, foi publicada lá e colocada para votação, iniciou, né, as suas publicações no dia 28 de fevereiro de 1994. Fernando Henrique Cardoso, então, ministro da Fazenda, Itamar Franco, presidente da República, ministro das Relações Exteriores, né, o Fernando Henrique era antes de ir para o Ministério da Fazenda, e aí o Edmar Baixa, né, junto com o Winston Fritz ali, convidaram para um estudo junto, claro, liderado pelo Itamar Franco e pelo Fernando Henrique Cardoso, o Gustavo Franco. Gustavo Franco passou a ser o secretário adjunto de Política Econômica da Fazenda, que era justamente para elaborar um novo projeto para acabar com a hiperinflação. E aí, Pedro Malan, na verdade, iniciou, né, uma assessoria ali junto à equipe econômica e trabalhou junto com o Banco Central. Na época, o Malan depois tornou-se ministro da Fazenda do Fernando Henrique, né, e o André Lara Rezende, que foi o encarregado aí das negociações com as dívidas internacionais ali do Brasil por causa dessa transição. E aí teve o Pércio Arida e o Clóvis Carvalho também, que fizeram parte da equipe. Então muita gente hoje fala, né, de 4 pessoas ali que fizeram parte desse plano, né, falaram de Pedro Malan, o André Lara Rezende, Pércio Arida e o Gustavo Franco, mas tem muito mais pessoas envolvidas aí, inclusive, que não é citado. E aí no dia 29 de fevereiro de 94, a medida provisória 434 lança então a Unidade Real de Valor. E foi o grande lance, né? A URV foi o grande lance porque tinham se pensado em congelamento de novo, tinham se pensado em reindexar, e aí o Pedro Malan bateu o pé junto com o André Lara Rezende dizendo, olha, não dá, ou vocês seguem o plano do jeito que a gente desenhou, ou nós estamos fora. E aí a equipe inteira disse que ia sair do governo. E aí o Itamar e o Fernando Henrique falou que o dano ia ser muito grande, então aceitaram a ideia de continuar, né, o projeto. E aí a URV, ela vem, na verdade, para fazer o que o brasileiro já fazia, que era dolarizar tudo. O brasileiro tudo era em dólar naquela época. Então, quanto que é o salário? $64, era o salário mínimo, $64. E, quer queira, quer não, ele era ajustado sempre nessa relação de $64. E aí, o que aconteceu? O pessoal dolarizou, né, a economia, chamando de URV. Então, a URV era igual a $1 e ficou assim por muito tempo. Então, de fevereiro até julho, até o dia 1º de julho, né, mais conhecido como hoje, em 94, ficou-se o URV. Então, tudo que era o preço do dólar era o preço da URV e andava sempre as duas juntas. Quando chegou no dia 15 de junho, se determinou que 3.750 cruzeiros era o valor de uma URV, ou seja, R$1 a partir de 1º de julho. E aí se apresentou a moeda em TV, nos jornais, nos meios de comunicações como todo. Valendo então, mais que o dólar, inclusive. Naquele momento valia menos. O dólar estava em 3.800. Né? Aí, com a chegada, o que aconteceu? A outra medida que foi essencial para o RV dar certo e o real dar certo foi o depósito compulsório. O Banco Central colocou o depósito compulsório em 100%. Ou seja, sabe aquele dinheiro que você deposita no banco na sua conta corrente? Sim. O banco tem que depositar um percentual para o Banco Central, 40%, 50%, depende de quanto for o percentual do depósito compulsório. O Banco Central elevou isso para 100%. Ou tudo seja, que entrava ia para o Banco Central. O dinheiro não fica na mão do banco. Zero dinheiro na mão dos bancos. Vai tudo para o Banco Central. Ou seja, acabou a flutuação, o floating, aquele dinheiro do overnight que o Clóvis ganhou tanto dinheiro com ele. Ganhou mesmo. Né? Acabou o overnight. Então, quando morreu o overnight, morreu a hiperinflação. E aí nós tivemos uma inflação de 15% ao ano, né, nos 2 primeiros anos. Só que assim, com dinheiro zero na mão dos bancos, ou seja, a inflação recuou um pouco, né? A geração de dinheiro livre também, e automaticamente não tem esse dinheiro para comprar dólar, porque não tem dinheiro na mão do banco. Como é que o banco vai financiar o dólar paralelo? Que era o maior problema. Não tendo o dólar paralelo influenciado, o dólar começa a cair e passa a bater
uma mínima de 83 centavos. O mínimo de fechamento foi 85, 86 centavos. Mas chegou a cotar 83 centavos o preço de um dólar. Ou seja, a moeda ficou mais forte que o dólar. Isso é ruim para uma economia de um país desenvolvido, que aí em 99 tem a abertura para o mercado livre, para a flutuação livre do câmbio. Quanto valia R$1 em 94 e quanto vale hoje? Ou seja, assim, R$100. O que comprava em 94 e quanto é que você consegue comprar hoje? Quanto desvalorizou aí o real de 94 até hoje? A cesta básica naquele momento, ela valia R$60. A cesta básica, ou seja, comprar todos os produtos da necessidade básica do cidadão era R$60. Comprava com 60. Hoje, R$1.500 não compra a cesta básica. Eu sou Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.